Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse dia especial onde o mundo relembra o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Ontem eu lhe desejei um Feliz Natal e hoje quero fazê-lo novamente. Que a graça de Cristo, o nosso Redentor, que nasceu em Belém, nasça no seu coração e no seio da sua família mais uma vez. Vamos ao estudo de hoje, as mensagens e a missão dos três anjos. Você se lembra que o clímax do Apocalipse é o retorno de Cristo para restaurar todas as coisas à sua ordem original. Quando Jesus vai por fim à história do pecado, a fim de redimir para si um povo santo e uma igreja gloriosa. Nós vimos isso no Apocalipse. Porém, antes desse dia, a igreja aqui nessa terra tem uma missão, representada aqui pelas mensagens dos três anjos, né? Deixa eu ler para você Apocalipse 12, versículo 12, que traz aqui de forma mais dramática o grande conflito que existe entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Veja só o que está escrito ali, Apocalipse 12, versículo 12. Por isso festejais, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está claro nesse texto aí a existência do grande conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Jesus. Está bem claro aí nesses textos. Não dá para você ler a Bíblia sem levar em consideração a existência do tema do grande conflito, né? Aí vem essa questão. Então, se nós estamos vivendo dentro de um grande conflito entre o bem e o mal, nós precisamos tomar parte em um dos lados, ou a favor de Jesus ou contra Jesus. Nessa situação não há meio termo, não há meio do muro, não há indecisos. A própria indecisão é se colocar de um dos lados, não acerca de Cristo, não do lado de Cristo, obviamente, é acerca do lado do opositor. Né? Diz uma história ilustrativa que tinha um indivíduo em cima do muro, de um lado direito, os anjos de Deus clamando com toda a força: ei, venha para cá, desça para o nosso lado, aqui é o lado de Deus, da vida eterna, da salvação. E do outro lado havia os demônios e o diabo, que nada diziam e falavam. Aquele homem ficou impressionado porque a torcida do lado direito, os anjos de Deus, estavam com muita força tentando convencê-lo a ir para aquele lado, mas do outro lado o diabo e os seus anjos nada faziam. Ele perguntou: mas por que vocês agem assim? E o diabo disse: ora, meu amigo, eu não preciso fazer nada. Se você está em cima do muro, você já está do nosso lado. Veja o que diz as três mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os habitantes da terra, dizendo: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem. Nós vemos a existência aí da pregação do evangelho, que é chamado de evangelho eterno, e da conclamação de que devam nós, ou os habitantes dessa terra, adorar aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Mas as mensagens continuam. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então nós sabemos aqui, por esse texto, que essa mensagem diz respeito àquele sistema religioso fraudulento, aqueles que levam as pessoas a abandonarem a Deus e adorarem outro sistema religioso em contradição do que a própria Bíblia diz. Babilônia representa todo o sistema falso e religioso que leva as pessoas a abandonarem a fidelidade original a Deus. E o terceiro anjo diz assim, seguiu-se, o verso 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber sua marca na fronte ou na sua mão, também este beberá do vinho da cola de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e na presença do Cordeiro. Percebeu? Então essas três mensagens perfaz o centro da nossa missão. Precisamos conclamar o Evangelho, dizer às pessoas, Jesus morreu em nosso lugar, não precisamos nos perder. Olhe para a cruz e você vai viver. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A graça está disponível. Porém, adorem a Deus, porque Ele é o Criador. Porém, se não adorar, se adorar a besta, se receber a marca na sua mão ou sobre a fronte, você vai beber do cálice da ira de Deus preparado sem mistura. Veja que o mundo precisa ser avisado sobre o que está por vir sobre ele, e cada pessoa será obrigada a fazer uma escolha para a vida ou para a morte. Lembre-se do que Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, não há neutralidade, todos precisam fazer a sua decisão. E agora, como farão a sua decisão se não conhecem o caminho ou os caminhos, se não conhecem as opções? Nós precisamos ir e fazer a nossa parte. E as três mensagens angélicas têm dois fundamentos básicos. Primeiro, a existência de um evangelho eterno, que é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Depois, o convite à adoração ao Criador. E esses dois temas aparecem nas características dos santos dos últimos dias. Ali diz em Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, obediência a Deus, acreditar em Cristo, ser leal a Ele. Tudo isso caracteriza o povo de Deus nos últimos dias. Esse é o nosso chamado especial, proclamar ao mundo perdido a esperança do Evangelho, mas também adverti-lo de que algo tremendo e especial virá sobre o mundo, que é exatamente os juízos de Deus. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembre-se que Ele é o Criador, que Ele nos ama, que Ele deu seu Filho para nos resgatar. Tudo isso é verdade. Mas também Ele há de estabelecer um dia que com justiça há de julgar o mundo inteiro. Aqueles que adorarem ao Senhor estarão em segurança. Aqueles que virarem as costas para o Senhor, aqueles que não aceitarem o seu chamado, aqueles que ficarem no meio do muro, na neutralidade, já com isso definirão a sua parte no grande conflito entre Deus e o diabo, entre Cristo e Satanás. E esses haverão de sofrer os juízos de Deus, como está escrito aqui na partir do versículo 9 do capítulo 14. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Olha que coisa terrível. Essa é a nossa missão. Esse é o destino daqueles que não aceitam a Cristo. E agora eu pergunto, onde é que estão as vozes, como Ellen White diz, que se levantam para advertir o pecador desse terrível destino, a fim de que ele evite esse destino terrível, que todo impenitente experimentará por ocasião da sua perdição, serão atormentados com fogo e enxofre. Onde é que estão as vozes dos filhos e das filhas de Deus para levar esses indivíduos a entregarem a Cristo o seu coração antes que seja tarde demais? Por isso, eu digo, a missão de Deus também é a nossa missão. E nós devemos fazer de tudo para que possamos salvar o maior número de pessoas. Quem sabe hoje seja um dia de oportunidade para você, quando alguém cruzar o seu caminho. Vamos orar? Pai querido, nos ajude para tanto, dando o seu Espírito Santo e as palavras certas colocadas no nosso coração a falar às pessoas que cruzarem nosso caminho no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, querido amigo. Aproveite seu dia, aproveite a sua família nessa data especial. Tenha um Feliz Natal na presença de Jesus.